Boas-vindas para o Fernando Vítolo e o Nilo Frateschi, autores do livro 100 anos de rádio no Brasil, a voz dos campeões do microfone. Fala, Fernando, Nilo, sejam muito bem-vindos, hein? Boa tarde, Danilo, boa tarde, Cláudio, é um prazer estar com todos vocês. Fernando, Nilo, a honra é nossa. Parabéns por essa iniciativa, vocês e Heródoto Barbeiro, que é uma referência. Esse livro 100 anos do rádio no Brasil, na voz dos campeões do microfone. E, além de longa, é uma história de uma diversidade imensa, né? Os grandes registros da história da República no Brasil estão no rádio, na política, no esporte, na música. O rádio, ele contou o Brasil durante esses 100 anos como nenhum outro veículo conseguiu fazer. Então eu imagino que, além de uma grande ideia, foi também muito trabalho, não? Bastante trabalho, mas olha, como a ideia foi do Nilo, eu vou deixar o meu querido amigo começar falando sobre o projeto. Nilo Frateschi. Boa tarde a todos aí, Zaidan, um prazer enorme contar com você nesse livro, enriquecedor o seu depoimento e muito comovente, inclusive. Fazer essa obra aí foi uma gratificação que eu recebi depois de velho, porque eu sempre disse para os meus filhos que eu nunca trabalhei na vida, eu sempre fiz aquilo que me apaixonava, né, que era o rádio. Então, participar desse projeto com o Fernando Vítolo e com o Heródoto Barbeiro foi mágico, foi sensacional. E os depoimentos são 170 depoimentos, com 14 horas de duração de depoimentos, e muito emocionantes, né? Você tem aí depoimentos que levam uma pitada de humor, mas tem muita coisa que mexe com a emoção, que é o que o rádio faz, né? Então foi gratificante. E aproveitando aqui, mandar um abraço para o Ronald, meu ex-companheiro de Band News. Eu tive a honra e o privilégio de participar da implantação dessa emissora. Então, para mim é uma satisfação estar falando com vocês aí. A satisfação é nossa, né, Danilo? Não, exatamente. Foi criado um site, né, 100 anos de rádio no Brasil, tem até o calendário dos próximos lançamentos. Hoje teve um evento no MIS, no Museu da Imagem e do Som. Tem uma série de programas, participação em programas de rádio, de televisão, em universidades também, ali no Mackenzie, um bate-papo com os alunos. O próximo lançamento também é no dia 4 de outubro, às 5 horas da tarde, na Associação Comercial de São Paulo, que fica ali na rua Boa Vista, número 51. Mas nesse site que foi criado aí com o projeto do livro e da websérie, a primeira pergunta que está estampada aqui no site é a seguinte: o rádio morreu? E diz, claro que o rádio não morreu, mas sempre que temos alguma nova tecnologia, eis que surge a pergunta: será que o rádio vai morrer? E essa era uma discussão que eu estava tendo aqui com o Zaidan, né, no começo do programa, e eu queria ouvir de vocês, claro, não é? Qual é o próximo passo agora para o rádio? Fazendo aqui uma brincadeira, né? Brincando de futurologia aqui, hein? Olha, você sabe que, Danilo, que em 1950, quando surge a TV, a história foi essa, né? Que o rádio ia morrer. Sim. E a gente vê a TV sendo formada pelos profissionais do rádio. Se não fosse o rádio, não tinha televisão. Né? Depois, quando surge a internet, é a mesma coisa, mas a internet aproxima o rádio de quem? Dos ouvintes. Né? A pessoa mais importante para o rádio é o ouvinte, né? Então aproxima através das redes sociais, aproxima por meio, primeiro ali do e-mail, agora com o WhatsApp, né? Quanta interação boa e bacana a gente não pode ter com o ouvinte, né? E a pergunta é, será que agora com essa história de metaverso, né? O pessoal não vai começar a falar que o rádio não vai morrer, né? Claro que não, né? O Heródoto diz, e eu vou repetir aqui a frase dele, é que o rádio vai morrer só quando o ser humano perder o seu sentido de audição. Enquanto isso existir, a gente precisa do rádio, né? E sempre vai precisar do rádio. E com essa alta aí dos podcasts, eu gosto de ressaltar isso, porque o podcast ele é um programa de rádio. O grande desafio é que as pessoas não se preparam para fazer um podcast, porque elas simplesmente acham que é só ligar o microfone e sair falando, e não é bem por aí, né? O podcast ele é um produto do rádio, e a gente nunca teve tantos programas de podcasts na internet, nas redes sociais, como a gente vê hoje. E isso é
fruto do rádio. Então o rádio não vai morrer. E a gente tem que se preocupar agora, né, como o Heródoto começou no livro, falando sobre o metaverso. É o rádio dentro do metaverso. Aliás, Nilo e Fernando, o rádio tem uma vantagem física, porque é claro, hoje você tem o rádio com imagem, como dizem, né? Porque há transmissão ao mesmo tempo no YouTube, Facebook, como temos aqui. Porém, o rádio tem essa vantagem física de você não precisar olhar para ele. Você pode estar cozinhando, comendo, tomando banho, dirigindo, estudando, lendo. No mesmo computador em que você está escrevendo ou lendo uma coisa, você pode sintonizar. Porque você pode sintonizar onde você estiver, uma rádio do Japão, da Austrália, do Canadá, da Turquia. Quantas vezes a gente recebe aqui na Bandeirantes mensagens de ouvintes que estão no Japão, né, com o fuso horário deles lá, ou seja, estamos falando aqui às 3 da tarde, o cara está às 3 da manhã indo dormir, acordando para trabalhar e ouvindo a Bandeirantes, brasileiros que moram lá. Essa vantagem física de você não precisar olhar para o rádio, você pode estar fazendo uma outra coisa, eu acho que ela é determinante para a permanência e crescimento do rádio. Não sei como é que vocês veem isso. Isso, a questão é a plataforma, né? Porque o aparelho físico, ele não tem mais necessidade hoje. Por exemplo, hoje o programa aqui de vocês, inclusive, está sendo transmitido por um YouTube. As pessoas estão ouvindo o programa de rádio via celular, né? Via Bluetooth, por exemplo, no aparelho de carro. Né? O Heródoto mesmo sempre comenta, ele fala assim, Alexa, sintoniza aí na rádio X, sintoniza na rádio Y. Ele ouve o rádio através da Alexa. Né? Então, a questão é a plataforma, mas a forma de fazer, como vai se fazendo, isso vai alterando um pouco a comunicação, mas não vai acabar nunca. Eu acredito que o Nilo concorde um pouco comigo aí. Totalmente. Eu ando bastante de metrô, assim como o Heródoto também, ele já deu esse depoimento, e você pode notar que as pessoas estão com o celular na mão, com o fone de ouvido. Certamente estão ouvindo alguma coisa em rádio, ou um podcast, entendeu? Então, o rádio não vai morrer jamais, ele está se adaptando às novas tecnologias que vieram para somar. Acho que o rádio tem um futuro brilhante pela frente. Agora, o Danilo, Cláudio, um ponto importante é porque muita gente está falando sobre a internet do Elon Musk, né, Starlink, e que isso vai ainda tornar mais acessível, principalmente quando a gente fala de interior, né, do Brasil, interior de São Paulo, a internet às vezes não tem em todas as regiões como a gente tem nas grandes cidades, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, né? Mas a internet do Elon Musk, eu vou lembrar que não está acessível para todo mundo ainda, né? Então, o rádio, né, e como aparelho ainda ouvindo pelas ondas, ainda é muito escutados em diversas regiões do Brasil. Aqui a gente, às vezes, não pode pegar só a nossa região São Paulo, aqui central, urbana, como referência e aplicar para tudo. Então, o rádio ainda é extremamente ouvido, né? Agora, qual a estrutura do livro? Qual é a ideia? O que o leitor tem com esse livro? Como é que ele vai acompanhar a história desses 100 anos? Qual a estrutura dessa obra que vocês construíram? Vai lá, Nilo, manda bala. Bom, inicialmente a gente tem o Heródoto escrevendo aí do presente, ou melhor, do futuro para o passado. Ele começa do rádio no metaverso e volta lá para 100 anos atrás, na primeira transmissão. Ali, depois disso, você tem 170 depoimentos, a gente tentou colocar mais pessoas aí, mas o tempo foi curto, alguns se recusaram a participar. Então tem 170 depoimentos, onde você tem a foto do personagem, a do Cláudio Zaidan, está lá a foto dele, ao lado uma biografia dele e um QR Code. Nesse QR Code, o leitor vai escanear com o celular e assistir o teu depoimento gravado em vídeo. Então, tem 14 horas aí de depoimento. Isso é fantástico. Vou arriscar aqui, que é o primeiro livro com esse formato multiplataforma. Isso é uma ideia que partiu, uma sugestão que o Fernando deu lá no início, quando a gente começou a falar do livro. Vai ter que transcrever 170 depoimentos, tem coisa muito longa. Não é melhor colocar num QR Code
Aí nós abraçamos a ideia de cara e tá aí, eu fiquei muito feliz com o resultado final do livro. Acho que vocês vão gostar muito. A gente reforça aqui para o ouvinte, então, né, o nome, o título do livro, né? 100 anos do rádio no Brasil, na voz dos campeões do microfone, né? Essa obra apresentada pelo Heródoto Barbeiro, o Nilo Frateschi Júnior, Fernando Vítolo, tem também uma websérie, né, que acompanha também, é só seguir nesse site mesmo, 100anosderadio.com.br. Tem a websérie também, né, que é um canal no YouTube, o ouvinte pode seguir, acompanhar esses depoimentos também. E agora esse calendário cheio aí, que a gente reforça aqui para o nosso ouvinte. Teve hoje já um lançamento do Museu da Imagem e do Som. No dia 20 eles participam de um programa, de um podcast. 29 de setembro no Mackenzie, uma palestra aos alunos de jornalismo. E no dia 4 de outubro, o lançamento do livro na Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, número 51, às 5 da tarde, às 17 horas. E queria agradecer demais, viu, a presença, a participação aqui do Nilo e do Fernando também, contando um pouco aí dos bastidores dessa obra e essa justa homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Obrigado, viu? Olha, a gente que agradece, a gente está sempre à disposição, muito grato aqui compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa história. E o Cláudio, você está devendo o autógrafo no meu livro, hein? Rapaz, imagina. É o seguinte, olha, essa é uma empreitada pesada, difícil, que vocês encararam, mas vocês são as pessoas certas. O Fernando, o Vítolo, o Nilo Frateschi e, claro, o Heródoto Barbeiro. Esse trio forma aí o conjunto certo para encarar essa empreitada. Então, não seria qualquer um que conseguiria fazer o que vocês fizeram. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que ficou muito bom, porque vocês são craques. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma tietagem agora, posso? Claro. Zaidan, sou seu fã. Ó, Frateschi. Frateschi, você tá ficando debochado, Frateschi. Não, senhor, sempre fui seu fã, de muitos anos. Imagina. Obrigado. A generosidade sua e do Fernando, a gente agradece. Estamos sempre uns ouvindo os outros aí, né? E é por isso que essa história é muito boa. Obrigado pela generosidade. Obrigado, eu. Obrigado, até mais. Valeu, um abraço grande. Um rápido Abraço, intervalo Danilo. aqui, obrigado. Um rápido